Mas eu queria abordar o tema que nos reúne, né? A disputa do socialismo e o capitalismo advém do século XIX. E a primeira inovação, do ponto de vista da economia, que surgiu de fato estruturada, é essa que a gente está falando aqui. Depois do conflito socialismo e capitalismo, nada aconteceu a não ser uma disputa ideológica entre esses dois. A primeira inovação real, tangível, que é possível ser anunciada para o mundo, é o que a gente escutou aqui de cada um de vocês. Então, para a gente entender, porque muitas vezes a gente não consegue, no curso da história, localizar mudanças reais. Então, o que a gente está falando? Há uma lógica objetiva no capitalismo que impõe regras de competitividade e de individualismo. Então, quando a gente olha a matriz do capitalismo, ele é isso. Quando a gente olha a matriz do socialismo, a matriz do socialismo é o inverso disso. Portanto, é a socialização dos meios de produção e a socialização do resultado dela. O que a gente está apontando aqui é você compartilhar a produção já realizada. Então, a primeira inovação que se traz é ter custo marginal próximo de zero. O que a gente está dizendo aqui é como eu aproveito os fundamentos positivos do capitalismo usando um pouco o rendimento do ponto de vista social, sempre tão bem defendido pelo socialismo. E por que é importante reunir dentro de uma casa legislativa? Porque, historicamente, o parlamento é o ambiente em que as inovações têm o seu freio de mão puxado. É a lei que não vai permitir isso, é a lei que não vai tolerar aquilo, é a lei que vai tributar uma inovação antes dela existir. Então você está tributando pensar. Então você está impondo uma regra fiscal que acaba com a capacidade criativa. Então, um pouco do que nos mobilizou a realizar esse debate é esse ambiente que as cidades precisam ter, né? Lembrando que o principal capital que cidade tem é a capital intelectual do seu povo. E se você não permite que capital intelectual se materialize em inovações, nós não apresentamos a nossa cidade de maneira real. Ela fica num ponto do imaginário. As pessoas pensaram aquilo, mas realizaram? Não. As pessoas pensaram no outro, mas realizaram? Não. E é lógico, uma cidade como São Paulo, capital de um estado potencialmente econômico, mas muito mais, uma cidade que se coloca entre as 5 e 10 maiores cidades do mundo, também está entre as 3 maiores cidades com os números de universitários no mundo. Imaginar que você não vai ter um terreno fértil para este novo debate da economia de compartilhamento é perder essencialmente o bonde da história. Então, estamos aqui dizendo que nós precisamos promover, e aqui quero lançar isso como o primeiro de muitos debates, que vão nos manter alerta para não fechar esta janela que aqui foi apresentada de oportunidades. Mas não é oportunidades de um negócio individual absolutamente competitivo que transformará qualquer um desses rostos bonitos dos lançadores aqui numa foto da Forbes. Não é isso. Talvez essa seja a grande mudança. Estamos aqui falando de inteligência e colaboração. Então estamos aqui dizendo também de um resultado para o indivíduo que não é só resultado material. Se aquele primeiro, competitivo e individualista, buscava um resultado exclusivamente material e individual, aqui você está trabalhando com outro conceito que há um mérito imaterial de ser o agente da transformação. Então, quem teve a ideia, quem conseguiu fazer a inovação e, portanto, que entra em algo absolutamente poderoso, que é no reconhecimento da sociedade. Portanto, não cabe mais uma sociedade individualista, porque você tem que pregar
esta capacidade do conduzir, do bem orientar, daquele que inspira vontades e ações. Estou dizendo isso porque a Câmara foi palco de um debate como esse, quando discutimos uma pequena inovação, nem podemos falar que era uma gigantesca inovação trazida a São Paulo pela Uber. Não falo de uma gigantesca inovação, porque muito do que foi falado aqui, muito do que foi falado em muitos dos espaços, em muitos dos aplicativos que a própria sociedade brasileira já usava, e aqui lembro, Campinas tem um aplicativo dentro da Unicamp que faz com que as viagens dos alunos daquela universidade já é praticada há mais de 9 anos utilizando essas ferramentas. Portanto, inova no tamanho. É lógico que uma cidade com a escala de São Paulo, quando você consegue colocar 2, 3, 4, 5 mil motoristas parceiros para realizar 25, 30 mil viagens, sem dúvida nenhuma que isso ganha uma escala de apresentação mundial. Mas o risco que temos com o sucesso é o incômodo. Imagine se o sucesso desta economia que compartilha os seus resultados incomodar a quem tem uma regra de resultado que hoje satisfaz a este mesmo grupo que vai se retroalimentar pelas outras decisões políticas que serão realizadas para manter aquilo que hoje existe. Aqui estamos falando também da própria transformação que estamos envolvidos. E também conseguir entender que essa prática de transformação aqui apresentada vai gerar, sem dúvida nenhuma, uma externalidade tão positiva que alguém se incomodará com o resultado. Estamos aqui dizendo que eficiência, eficácia e efetividade de algumas ações gerarão uma ausência de concorrência daquele que isso não tem. E, portanto, não é dizer que a atividade que pode ser realizada, tanto pelo BlaBlaCar como pela Lyft, ela tira a cliente de alguém. Não, ela entrega uma oportunidade de uma vida um pouco mais eficiente quanto aos seus gastos, e, portanto, os gastos daqueles que se envolvem. E, portanto, o adversário disso é aquele que não quer a eficiência. E, portanto, não é o detentor de um negócio de passagens de ônibus ou de um sistema de circulação que já está posto na cidade. Esse não é o adversário da inteligência. O adversário da inteligência é a decisão equivocada que nos leva a gastar mais, a decisão equivocada que nos leva a aceitar os mecanismos que nos trouxeram até aqui. Esse é o grande adversário. Então, eu preciso aqui fazer, antes de terminar os 10 minutos e a gente entrar no debate, alguns agradecimentos de pessoas que vieram para cá para levar isso para os seus municípios, né? Então, agradecer muito quem veio de fora, veio da região metropolitana e, portanto, fez esse deslocamento até aqui para a gente discutir um pouco aqui do que vai ser discutido lá. E aí, agradeço muito o Gercinho, que é secretário de Meio Ambiente lá de Rio Grande, e tem uma atuação naquela região do ABC, e, portanto, leva para lá um pouco do que a gente está tentando discutir aqui. Foi vereador, presidente da Câmara, então é importante isso para a gente. Importante também a gente agradecer o Marcinho, nosso vereador também da região metropolitana, e, portanto, a Serra de Mariporã aqui representada, e muito do que foi falado aqui tem um sincronismo muito grande com parte do que na Serra é ocupação de veraneio, e, portanto, como você consegue dar um pouco mais de eficiência, eficácia e efetividade ao uso destes imóveis que custam à cidade, custam a quem produziu, mas também custam, a sua ausência custa mais, né? A ausência de atividade dentro dessas casas custa mais à cidade do que ter gente dentro deles. Agradecer ao Lau Alencar, que vem lá de Osasco, e, portanto, traz para cá uma outra organização, a organização do Sistema de Segurança Urbano que a cidade lá tem, e, portanto, você teve a oportunidade aqui de conhecer um pouco do que a atividade colaborativa produz de redução dos custos. E agradecer a 2 subprefeitos que estão aqui, um histórico subprefeito da Sé
e depois de Pinheiros, né, Voral Buqueroni, muito obrigado pela presença, e também o nosso subprefeito da Vila Mariana, onde tenho certeza que muitas dessas plataformas vão chegar primeiro, né, Vila Mariana, Pinheiros, essa região mais central aqui, acabam tendo um uso muito dinâmico. Então, João, muito obrigado pela presença. Mas vou finalizar agradecendo um amigo de 20 anos que eu não via há um bom tempo, e hoje me deu a oportunidade de revê-lo, me apresentando parte dessa bancada que está aqui. Foi secretário de Ciência, Tecnologia e Desenvolvimento Econômico do prefeito, do governador, também prefeito Mário Covas. Agradecer a presença do Emerson Capaz, muito obrigado pela presença, bacana ter de novo a sua companhia, desfrutar da sua inteligência e dessa vontade de fazer a cidade ir se transformando. Então, fiz questão de agradecer um pouco dessas pessoas que têm a responsabilidade pública nas costas, mas agradecer a sociedade que veio, né? O pessoal que veio de Perus, que veio da Anhanguera, os alunos da FAP que estão aqui, o pessoal lá do Morro Doce. Então, tentar agradecer muito o ITS, o Jaime, que está aqui, do Instituto de Tecnologia de Software. A gente tentou também, na fórmula com que a gente foi soltando os convites, agradecer o Marcelo, lá do Praça.com, recém reconhecido como programa que compartilha espaço público com qualidade, portanto, transforma o espaço público. Mas a ideia de trazê-los aqui é para um bom debate, por isso uma apresentação. E agora, Azevedo, agradecer a sua condução, mas é você que vai nos perguntar e nos questionar, mas queria colocar muito isso. Nós estamos passando nesse momento por um período gigantesco de transformação. O consumo que estivemos expostos nos últimos 20 anos, por conta de no mundo, mas aqui essencialmente nos últimos 15 anos, 10 anos, dinheiro barato, oferta de financiamento, nós acabamos comprando muito mais do que precisávamos. Tem algo instalado e ofertado na cidade que é muito superior à nossa capacidade individual de consumo. Se soubermos aproveitar de maneira inteligente o que a gente produziu, pagou e está aí, muitas vezes estragando, talvez a gente saia desse período de economia não tão vigorosa, não para ela ter vigor com um novo consumo, mas para ela ter um vigor com outras práticas de inteligência que farão com que essa disputa entre o socialismo e o capitalismo não tenha mais espaço, porque a economia do compartilhamento ocupou o seu espaço e, portanto, deu uma outra lógica às nossas atividades econômicas na cidade. Então, essa é uma plataforma eminentemente de cidade, porque as pessoas têm que estar próximos para produzir o ato do compartilhar. Então, é um modelo absolutamente urbano, no momento que no Brasil 85% das pessoas já vivem na cidade. Então, está claro para a gente que tem uma absoluta aderência ao tempo que estamos. Então, quero convidá-los, pelo menos do ponto de vista legislativo de São Paulo, a partilhar esse novo momento, interpretar que estamos no meio da mudança, a realizá-la da melhor maneira possível. Então, para fazer a mudança, tem que se mexer, tem que colocar a mão.